Esse é o vídeo de saldo final da segunda temporada de The Last of Us, uma espécie de olhar geral sobre essa temporada, tentar responder se foi uma temporada ruim, boa, mais ou menos, enfim. Eu vou debater várias escolhas, que essa temporada fez, comparar em alguns momentos ali com o jogo, trazer argumentação para que minha visão geral sobre essa série fique bem clara. Antes, se inscreve no canal e deixa o seu like. É bem simples, rápido, mas me ajuda demais. Eu vou seguir para os pontos negativos e positivos, mas eu preciso contar como eu comecei a pensar esse vídeo, porque isso vai falar muito sobre o meu sentimento para com a segunda temporada aqui de The Last of Us. Normalmente eu construo meus textos de trás para frente. Eu parto da conclusão e eu vou voltando para tentar justificar isso. É quase como se eu partisse de uma hipótese e construísse a tese. E aí eu altero essa conclusão a depender de como essa construção se deu. Ou seja, eu organizo as ideias para ver se aquilo que eu pensava lá no início bate com a minha construção desse pensamento. E no começo dessa organização, eu julgava a segunda temporada de The Last of Us como uma boa temporada. Mas à medida que eu fui estruturando o pensamento, essa ideia ela foi diminuindo um pouco, até que virou uma temporada no máximo mediana. Mediana para boa, é verdade, mas ainda assim mediana. Quando eu coloquei as ideias em ordem, eu identifiquei 2 pontos principais que eu considero positivos e 2 pontos principais que eu considero negativos para a experiência da temporada como um todo. E teve um último ponto que ele pode ser visto pelos 2 lados. Eu nem consegui decidir direito se ele é positivo ou se ele é negativo. É mais algo que eu jogo pra vocês. Ou seja, a temporada tem de certa forma um equilíbrio, eu posso dizer. Existiram mais questões do que essas, é verdade. Mas eu acho que essas são as fundamentais. E eu poderia passar horas falando sobre as outras, mas eu acho que essas são as fundamentais, pra a gente olhar para essa temporada inteira. Mas antes de continuar esse vídeo, eu vou falar sobre tudo isso, mas me dá 2 minutinhos só para falar aqui de quem tá patrocinando esse vídeo. Vocês já perceberam como certos filmes parecem uma bagunça, dá a impressão de que são 2, 3 filmes costurados em um só. E quando a gente fala de séries com tantos episódios, a chance da combinação sair desarmônica, sair toda bagunçada, é muito maior, muito maior. Mas existe um combo que nunca falha. A Tech T-Shirt da Insider, uma camisa 6 em 1. Como assim 6 em 1, PH? Ora, deixa eu te contar. Ela não precisa passar porque desamassa no próprio corpo. Tem conforto térmico, ajustando a temperatura do seu corpo, independente do local onde você esteja. É ultra durável, continua novinha mesmo depois de muitos anos usando. Não desbota, então pode lavar aí, sei lá, quantas vezes você quiser, obviamente seguindo ali as regras direitinho. É anti-odor, ou seja, não acumula suor, nem mau cheiro e por fim, é ultra macia, muito confortável. O conforto eu acho assim surreal, um dos pontos altos para mim. Em resumo, é uma solução multifuncional para qualquer situação do dia, tudo em um único produto, entregando muito mais do que só um rostinho bonito, do que só um visual bonito. E como eu faço questão de dividir com vocês soluções que realmente funcionam no meu dia a dia, ainda tem 15% de desconto se você usar o meu cupom PHSantos, inclusive tem link na descrição, pode clicar direto no link ou então colocar o cupom PHSantos quando você for fazer o seu checkout, fazer aí a sua compra. Eu sou suspeito para falar da Insider, sempre tenho várias Tech T-Shirts prontas aqui no meu armário, só pego, visto e vou pra vida. Elas resolvem quase tudo aqui nessa minha vida, dessa minha moda super simples, mas muito, muito efetiva. Então fica a dica, Insider, link na descrição, dê uma olhada lá nas peças. Uma das grandes qualidades da temporada tá em como ela consegue, com muita sutileza, emendar assuntos para formar um tema só que com calma. Ela coloca um assunto e só depois ela colhe para transformar esse assunto em tema. Um exemplo claro é a forma como o Isaac aparece em momentos soltos, aparentemente deslocados, mas que depois momentos que se revelam quase como espelhos da trajetória ali da Ellie. Às vezes parece disperso, sabe? Por que essa cena do Isaac tá aí e tá exatamente agora? Mas quando o episódio parte para sua conclusão, a gente percebe que aquilo era justamente o que precisava ser dito a respeito da nossa protagonista, só que de maneira mais indireta, pedindo ao espectador que ligue os pontos por conta própria e ao final construa ele mesmo o tema daquele episódio da vez. E não só isso, para que não fique tão claro que a Ellie é do mal, tampouco que ela é do bem. Então, ao utilizar um vilão como contraponto, o episódio te pergunta: ei, bicho, ela não tá parecida com esse sujeito aqui não? Então, porque se ela tá parecida com esse sujeito,
Será que ela não é do mal, não? Eu gosto muito dessa sutileza. No episódio em que o Isaac tortura um Serafita, mais à frente a gente vai ver a Ellie torturando a Nora, por exemplo. Mas a grande diferença é que ela vai torturar uma pessoa que tá moribunda, tá quase morrendo. Então, ainda que ela torture uma pessoa que já não tem mais vida. É o mesmo peso da tortura do Isaac? Sim e não. E é isso que é a Ellie, né? É esse meio termo, assim, esse meio termo que puxa mais pra um lado ruim, mas que ainda tá nesse meio termo. No episódio que pessoas debandam ali da jornada do Isaac, a gente vai ver a Dina e o Jesse abandonando a jornada pessoal da Ellie. São 2 exemplos, tá? Só apenas 2 exemplos, mas isso é feito em vários outros momentos para traçar esse paralelo e fazer a gente entender a nossa protagonista. Vale dizer também que meu julgamento do que é bom ou ruim dentro da arte passa muito por esse desejo que eu tenho de que filmes e séries, ou obras quaisquer que sejam, me permitam viajar na maionese. Quanto mais me propiciam esse viajar, mais eu encontro valor. Eu gosto quando o objeto artístico me provoca, me abre caminhos, me permite devagar. E essas sutilezas me permitiram isso diversas vezes ao longo aqui dessa temporada. Uma temporada que planta sementes em momentos aparentemente banais e colhe lá na frente, geralmente durante a virada emocional ou a virada reflexiva. Isso serve demais para posicionar a protagonista onde ela precisa ser posicionada no nosso imaginário pro que virá dessa história. Afinal, a história de vingança ela é uma história batida no cinema. Né? Quantas histórias de sede de vingança, etc., a gente já não viu. Portanto, o jeito que essa vingança consome uma pessoa anteriormente boa, leve, uma jovem que tinha um futuro brilhante, é isso que vai fazer essa história realmente ganhar peso. The Last of Us eu entendo muito como a destruição de um futuro possível a favor do impossível, que é fazer dores pessoais simplesmente sumirem. Então essa Ellie não sendo construída como heroína, mas quase como uma pessoa que tem traços de vilã, passa pelo pouco que a gente viu aqui pelo Isaac, um sujeito inicialmente até com certos ideais, mas que se perde ao se satisfazer, né, nessa sua jornada, e passa também pela nossa visão do Joel. Ora, no início da temporada, o personagem é utilizado como espelho para um possível caminho aqui de redenção. Antes de voltarmos a Ellie e encararmos a ambiguidade que ela carrega justamente pelo que ele fez na temporada anterior, ela também poderia ir para esse caminho, mas não vai. Então essa ambiguidade eu acho que faz, né, que guarda a real força da série. A ela tá sendo construída aqui e ela precisa ser aceita e negada ao mesmo tempo. Ela precisa provocar amor e repulsa ao mesmo tempo, compreensão e raiva na mesma medida. Só assim a terceira temporada, né, que quem jogou já sabe onde vai dar, só assim o finalmente dessa história vai ter o peso e o impacto que realmente precisa ter. Em resumo, a série faz muito bem essa de plantar questões quase aleatórias e depois amarrar isso muito bem. Eu chamo isso de coesão narrativa. Agora vamos a um ponto negativo que eu julgo bem relevante justamente porque vem destruindo essa coesão narrativa. Uma coisa que definitivamente não me atrai nessa temporada e que ficou muito evidente nos episódios 5 e 7 é o quanto a série insiste numa proximidade intensa com o jogo a partir de coisas que não fazem sentido para a linguagem do cinema e dos seriados. E aqui eu não tô falando de narrativa ou de adaptação literal, isso é outra questão, tá? Eu vou até abordar no outro tópico. O que eu quero destacar aqui é o impacto negativo que essa proximidade com coisas irrelevantes para uma narrativa mais passiva, que é a narrativa de cinema e séries, tem na experiência imersiva daqui da temporada como um todo, em como a montagem organiza certos episódios. Vamos lá ao episódio 7 para isso ficar bem claro, mas a mesma coisa ocorreu também no episódio 5. A última cena do episódio, o 7 e o 5, são importantíssimas para a narrativa. Elas movimentam de fato a história e mudam a nossa protagonista, fazem as peças se encontrarem, dá o impacto que precisa ali para aquela jornada. Mas até chegar nesse momento, o episódio inteiro parece se arrastar por uma fidelidade inútil aos caminhos do jogo. Fidelidade que, no jogo, só serve para quem está com o controle na mão. É como se a série precisasse repetir o percurso milimetricamente, mesmo que isso não sirva para nada na experiência de quem tá assistindo e não jogando. Que diferença faz a gente ver a Ellie escalando, encontrando passagens, etc. Pro tipo de imersão que filmes e séries promovem, isso não vale nada. No episódio 7, a Ellie decide ir lá pro aquário, pega o barco, enfrenta a onda, é capturada pelos Serafitas, quase enforcada, rapidamente libertada porque outra coisa chama a atenção dos inimigos. Em seguida ela volta pro barco, segue até o aquário, escala, encontra a passagem. A gente vê tudo isso tintim por tintim. É como quem diz assim, meu amigo, como é que eu faço pra sair esse episódio de 40 minutos pra 50 minutos? É só isso. No jogo, eu vou repetir, isso faz total sentido. Você tá no controle.
A mecânica te exige passar por todas essas etapas do ponto B ao ponto A, ou do ponto A ao ponto B, quer que seja, porque faz parte da imersão e do desafio de controlar. Mas no audiovisual, no cinema, numa série, isso apenas engorda a elipse da narrativa. A narrativa ela tem várias elipses, né? Vários círculos que podem seguir de maneira reta ou pode ser feita a elipse inteira, o arco inteiro. E aqui eles escolhem fazer esse arco inteiro em vez de seguir reto. O privilégio da linguagem audiovisual é justamente poder cortar essas passagens sem perda de sentido. É o privilégio de trazer dinâmica para a montagem a partir exatamente disso. Caso contrário, a coisa fica sacal. E partes dos episódios 5 e 7, que são bons episódios, partes deles ficam sacal. E mais, esse problema não é sem solução. O próprio jogo, ironicamente, oferece uma possibilidade para encurtar essas elipses, mas a adaptação não quis escolher isso. Trocando em miúdos, adaptam o que é irrelevante para a experiência de ver uma série, mas não adaptam o que poderia fazer essa história ter muito mais dinâmica, ser muito mais cheia, ter um ritmo mais alucinante, e é justamente isso que vai me levar para o próximo ponto negativo. Ponto negativo de número 2. A ausência da jornada da Abby e o esvaziamento da adaptação. Ao mesmo tempo que a segunda temporada de The Last of Us é excessivamente fiel a elementos do jogo que talvez não precisasse estar ali, ela também decide reorganizar partes importantes da narrativa, né, do storytelling, para apenas alongar essa história. E é aí onde eu encontro um dos principais problemas da temporada. Ela se torna rasa do ponto de vista da história maior que está sendo contada. Eu não estou dizendo rasa nas reflexões, pelo contrário. Os textos que eu escrevi, eu acho que deixam isso muito claro, né? Mostra aí o quanto a série me deu pano para manga aí nesse aspecto. O que eu digo aqui é que, olhando para o arco macro da narrativa, essa temporada é apenas uma ponte. O 7º episódio escancara que a próxima temporada será centrada na Abby. Isso daí, beleza, já deixa claro o que a série estava tentando ali esconder, né? Quando poderia ser apenas 2 temporadas no máximo. Tudo bem, faz parte querer uma temporada a mais, é mercadológico, eu entendo. Mas ao optar por não apresentar a jornada da Abby já agora, inclusive como contraponto à jornada da Ellie, a série perde um pouco a força da narrativa, não da história, mas a força da narrativa, do modo como essa história é contada, que faz o segundo jogo, eu acredito, ser tão impactante. No segundo jogo, não é que você está vivendo uma história, parará 2 anos e daí viverá outra história. Não é isso que o jogo promove. Ainda que haja uma ruptura ali no meio do jogo para frente, depois a volta, é tudo na mesma experiência. O jogo, tentando simplificar isso, né, nos faz viver 2 temporadas, a segunda e a terceira, né, a vindoura terceira, na mesma experiência. Jogar com a Ellie e com a Abby dentro da mesma experiência é essencial para entender o dilema ético muito profundo que a história quer propor. E aqui o seriado resolveu quebrar essa experiência de um segmento da série para o outro lá na frente. Eu não estou dizendo que a série como um todo vai falhar, não é isso. Imagino que ao final da terceira temporada essas reflexões elas todas estarão lá. Mas dentro da segunda temporada, que é o meu foco aqui, o impacto ali se dilui bastante. A estrutura ficou desequilibrada. A ausência da Abby faz com que a narrativa da Ellie ela precisa se sustentar sozinha por tempo demais, o que leva ao problema que eu trouxe no ponto anterior. Episódios inchados, com elipses longas, cenas de transição que no jogo fazem sentido como experiência de controle, mas que na série soam apenas como um tempo preenchido à força. Veja Game of Thrones. Game of Thrones, a cada episódio, dividia ali, 2, 3, 4 núcleos. Isso deixava até os episódios mais simples completamente cheios. E aí a segunda temporada aqui de The Last of Us teve que fazer isso visitando o Isaac, por exemplo. Mas, tirando a sutileza de falar sobre a Ellie através dele, acho que daria pra ir além desse núcleo pra também falar sobre a protagonista. The Last of Us poderia perfeitamente ter introduzido a Abby a partir do 3º ou do 4º episódio e alternar entre as 2 jornadas. Tanto que começa a temporada com a Abby. A primeira cena é dela. Ainda que a jornada dela viesse a existir na 3ª temporada, isso não tiraria o peso emocional que o final dessa jornada tem. E ao contrário, só daria mais contexto, mais tempo de maturação para tudo que está por vir. No jogo, a transição abrupta faz sentido porque ela te força a viver com a Abby por um bom tempo, mesmo que você não queira. Então é como se você tivesse o controle, mas também não tem o controle daquela experiência. Na série, isso não é necessário. Pelo contrário, isso poderia ser usado a favor de prender a gente na alternância. Justamente quando o arco da Ellie tá pegando fogo, aí você, vai pro arco da Abby. E depois, quando você se envolve com a Abby, você volta aqui pra Ellie. Isso colocaria as duas,
em total pé de igualdade. Essa alternância seria bem mais engajante do que repetir o modelo do jogo de forma rígida, alongando o tempo com cenas que, no fim das contas, parecem mais uma side quest que você nem precisava seguir. Pra mim, eu acho que esse é um dos grandes pontos negativos da temporada. Não ter aproveitado o maior trunfo narrativo do segundo jogo, né? De não ter aproveitado a multiplicidade de olhares. Vai ficar muita coisa pra terceira temporada, o que vai torná-la cheia, muito impactante. Ou seja, apostaram no final e faz sentido. A galera muitas vezes só lembra do fim do filme e esquece do que levou até aquele final. Paciência. Agora vamos pro ponto positivo número 2 e também o último dentre os pontos positivos e negativos, até eu ir lá para aquele ponto que eu não sei bem definir. Esse elogio que eu vou trazer aqui vai me colocar na contramão assim, de muita gente. Porque criou-se um senso comum e bastante tacanha de atacar a Bella Ramsey, seja pela sua aparência, pelo seu jeito, ou por comparações injustas com algumas cenas do jogo. Eu vou me furtar a comentar questões de aparência, porque eu acho que isso, são críticas extremamente mesquinhas, né, para não utilizar outra palavra. Muitos acabaram menosprezando o trabalho dela de forma rasa, e com isso enfraquecem até a intenção da própria personagem, a força da própria personagem. A proposta da série nessa segunda temporada foi muito específica. Construir a obsessão da Ellie por vingança como um sentimento que não nasce pronto, como acontece no jogo, mas um sentimento que vai sendo moldado. E a Bella Ramsey teve que traduzir isso com atuação que muitas vezes exigia aí da leveza ao peso, da doçura à dureza, em questão de minutos. Tudo, às vezes, no mesmo episódio, às vezes na mesma cena. E isso eu acho que é uma exigência do roteiro, não é uma escolha da atriz. E eu acho que ela lidou com essa proposta muito bem. Vou voltar ao tópico anterior. Se a Abby já estivesse aqui gerando alternância de núcleos, essa transição da Ellie, ela seria muito mais diluída. E aí acho que não teria esse sentimento. Mas não é o que o roteiro permitiu, e jogar isso na conta da atriz eu acho covardia. Existe um senso comum, que vem de quem geralmente não estuda muito a atuação, que é de achar que uma atuação só é boa se ela for mega expressiva, se o sentimento estiver escancarado no rosto do ator ou da atriz. Mas boas atuações não são sobre mostrar o sentimento, são sobre fazer a gente sentir o sentimento, perceber o sentimento, isto é, ter a intuição do sentimento. E isso não vem necessariamente de expressões exageradas, vem de pausas, de olhares, vem de silêncios, de respirações. A Bella não é uma atriz de máscaras, e isso não é uma falha, isso é estilo. Num jogo de videogame, a emoção ela precisa ser digerida muito mais rápida, até porque quem tá controlando a personagem precisa entender o sentimento, mas também precisa continuar jogando. A ação urge, né, digamos assim. Tudo ali é mais direto, mais performático. Já na série, a Bella ela constrói o sentimento de outro jeito. É preciso estar atento à voz, ao contexto, ao que vem do subtexto, e nisso eu acho que ela foi muito bem. Posso citar aqui a cena dela com o Joel no episódio 6. Ele retraído, suprimindo a emoção, ela tentando não desmoronar, buscando manter o tom áspero que o texto lhe pedia, os dois contidos, mas por motivos diferentes. Então ele tá contido e guardando-se pra si, e ela tá contida, porém tentando se mostrar mais astuta. Tem a cena com a Nora, em que a câmera vem de baixo e o olhar da Ellie diz tudo, né? Não precisa apelar ali pra uma cara de ódio, de dentes trincados, que é uma atuação mais novelesca. E eu acho que isso é uma atuação contida, pensada pra ser dessa maneira, comedida, mas tão impactante quanto. Só que ela não entrega de bandeja o sentimento. Então, em resumo, eu gosto muito da atuação da Bella Ramsey e destaco, na verdade, todo o elenco principal. Pedro Pascal, nas poucas cenas que tem, é um desbunde, mesmo quando tá mais comedido ali no começo da temporada, né? Até quando ele fica acuado pela filha, ou na cena da morte, né, do Joel. Cara, coisa maravilhosa. Mas tem a Isabela Merced como a Dina, um espetáculo. Sarcástica, debochada, mas também séria quando precisa ser. Nossa Dora Aventureira, né? Não sei se você sabia, mas ela fez o filme da Dora Aventureira. Acho que mandou bem demais. E isso, junto com cenas bem escritas, que dão tempo pro texto acontecer, que dão respiros, dão espaço, é um ponto bem positivo da série. Eu destaco o episódio 4, quando as duas se conectam. Olha como o roteiro usa a ação, né? O lance da mordida da Ellie, pra depois descambar em diálogos, revelações, amor, intensidade, tudo isso num episódio só. Eu acho que isso é um ponto bem positivo aqui pra mim da série. Tudo isto posto, vamos ao último ponto, que ele é negativo e positivo ao mesmo tempo. É o ponto de Schrödinger, né? Depende de ti, tá? A segunda temporada de The Last of Us tem uma característica que pode ser difícil de digerir para muita gente que queria outra coisa. Mas algo que eu repito com frequência pode ajudar a pensar sobre isso. Cinema é sobre como uma história vai terminar. Série é sobre como essa história vai continuar.
Quem diz isso não sou eu, é a Shonda Rhimes, lá na sua Masterclass. Meu editor já deve ter visto isso 200 vezes. Atreus, coloca aqui na tela quantas vezes você já ouviu falar sobre isso. Mas é porque eu me apego muito a essa visão e eu vou me apegar a ela para analisar essas duas formas diferentes de se contar uma história aqui nessa segunda temporada de The Last of Us. Mas é porque eu me apego muito a essa visão simplória de diferenciar filmes e séries, e eu acho que isso vai casar muito com a visão que eu tenho da segunda temporada de The Last of Us. The Last of Us, ele fica no meio termo entre essas duas visões, porque é uma série com cara de cinema. É uma série, mas é uma minissérie. A gente sabe até onde ela vai, né? Já tem o seu final decretado, mas ainda cria subterfúgios para fazer essa história durar um pouco mais. Tu entende? Então, ela tem um final muito bem definido, mas fica criando desculpas para continuar. Então, a partir dessa visão, a segunda temporada de The Last of Us é só e somente só uma grande transição. É como se fosse a primeira metade do segundo ato, o final do primeiro ato, que é quando o grande conflito aparece. Então, a partir da morte do Joel, a gente tem o fim do primeiro ato e o que vem a seguir é a primeira metade do segundo ato do que seria de um filme. Que é aquele momento em que os conflitos estão se desenhando, que as dores estão aflorando, né? Mas que a resolução ainda está distante. Muita coisa que eu julgo importante aconteceu nessa temporada, é verdade. Os marcos da temporada são muito grandes. Quando você parar pra pensar, você vai dizer, realmente aconteceu um bocado de coisa nessa temporada. A cena do Joel, a morte dele, o destino do Jesse, a gravidez da Dina, muita coisa. A questão dela, da Ellie com a Nora, depois com a Mel, tem muita coisa. Mas tudo isso aconteceu para que o que vem depois tenha mais força ainda, tenha mais impacto ainda. E é aí que muita gente pode se perder. Porque esperar que essa temporada tivesse um quê de finalzão, né, aquele finalzão impactante, climático, etc., talvez fosse exigir algo que o material de origem nem promete. A estrutura de temporadas, com intervalos longos entre elas, confunde demais esse sentimento, é verdade. Ao contrário de um filme, em que a transição acontece naturalmente dentro do próprio tempo de exibição, aqui a gente vai ter que esperar 1-2 anos para ver a segunda metade desse segundo ato e porventura o terceiro ato também. Mas entendendo isso, dá para aceitar melhor o ritmo que essa segunda temporada resolveu empregar. E aceitar esse ritmo, acredito que é aceitar mais ainda como essa segunda temporada se desenhou. Não aceitar isso é definitivamente não conseguir se conectar. Eu vou falar de uma série chamada Andor, bem rapidinho, tá? Que eu acho que consegue resolver isso de uma maneira, assim, maravilhosa. A série, desde que começou, já sabia que ia só até a segunda temporada, portanto que teria 24 episódios e fim. E a gente sabe qual é o destino daquela história, que é o que tá lá em Rogue One, em Star Wars, é o que tá em Star Wars 4, etc. Enfim, não vou me alongar muito, porque muitos de vocês podem não entender Star Wars. Mas o fato é que, como ela é essa minissérie que tem cara de série, tem cara de filme também, o que eles resolveram? Que a cada 3 episódios um assunto se conclui. E aí, a cada 3 episódios, em Andor, você sente que um filme foi concluído e assim você teve todas as etapas de um sentimento dentro de uma narrativa. Começo, meio e fim. Não é o que essa segunda temporada de The Last of Us faz. Não é o que The Last of Us como um todo faz. E digo mais, essa temporada, ela é uma temporada bem arriscada, porque ela prepara o terreno para uma terceira temporada que deve desconstruir tudo o que foi construído até aqui. E se essa desconstrução não funcionar, a série corre um grande risco de não conseguir ser vista como boa no geral. Mas se funcionar, pode virar algo tão grande, que aí acredite, essa segunda temporada, né, quem não gostou, vai passar de boa. Então, voltando ao que eu falei lá no começo, quando eu comecei a escrever esse texto, eu achei que a temporada era boa, mas organizando tudo, eu percebi que ela é mediana. E eu acho que ela meio que teria que ser assim mesmo, sabe? Meio comedida. Porque o melhor ainda está por vir. A questão é que ela preserva tanto esse por vir que a partir daí ela não pode mais se entregar ao lugar comum. A terceira temporada tem que ser acachapante. E é isso, espero que você tenha gostado de acompanhar essa jornada aqui comigo, de acompanhar os meus textos, que eu tenha te ajudado de alguma maneira e espero te ver aí numa próxima oportunidade. Se curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e a gente se vê numa próxima. Forte abraço e tchau.